Gente, essa semana foi uma semana muito especial no nosso país, uma semana de uma só notícia. É interessante que quem está acostumado a usar o Facebook, geralmente o Facebook ele tem uma variedade imensa de coisas, desde o sujeito que acorda e ele coloca lá bom dia, até o outro que diz estou indo trabalhar, e coisas do gênero, correntes e mensagens positivas, piadas e tudo. Mas essa semana é engraçado que o Facebook ele praticamente só teve um assunto, eu nunca vi isso. Não tinha outro assunto no Facebook. O assunto era um só. O assunto nos jornais era um só. Obrigado, Leila. O povo está na rua. As pessoas estão insatisfeitas, o povo está ansioso, clamando por mudanças. Muita gente aqui da comunidade participou aí das caminhadas, das manifestações. Espero que nenhum de nós aqui tenha se envolvido em alguma confusão maior, mas, enfim, o pessoal está lá participando ativamente, isso é importante. E alguém até chegou e me disse, não é melhor a gente adiar essa série para a gente falar domingo sobre esse movimento todo que está acontecendo aí no Brasil, uma palavra sobre isso? E eu orei, refleti e eu disse, acho que não. Nós vamos ter na próxima sexta um momento de fórum, de debate, de discussão, de refletir sobre o papel do cristão diante disso. Mas, durante essa semana eu tive, lendo alguns textos na Bíblia, a nítida certeza de que existe uma mensagem maior do que tudo isso que nós estamos vendo por aí. Que existe algo que é mais forte do que o povo. Que existe algo que é mais forte do que a televisão, do que a mídia, do que as notícias. E lendo a Escritura, eu cheguei a uma conclusão. E a conclusão é de que nós não podemos esquecer que o Evangelho, representado aqui pela cruz de Cristo, é a grande notícia de Deus para o mundo. Eu creio que o Evangelho é de fato aquilo que vai transformar um povo, uma família, uma vida, porque é engraçado a gente pensar, a gente pode viver e a gente sabe disso. Quem já foi no exterior, quem já viajou para um país dito do primeiro mundo, viu que lá a saúde funciona, os hospitais são bons, as escolas são boas. Eu tenho familiares meus, a irmã da Juliana mora no Canadá, e lá ela fica contando como que as coisas funcionam, como que a polícia funciona, como que a escola funciona, como que a saúde funciona. Mas é um dos países com maior índice de ateus no mundo. Os canadenses hoje são considerados canadenses, aqueles ateus. E eu fico pensando que eles podem ter tudo, mas está faltando o principal. Eu não quero com isso justificar a situação que nós vivemos. O que eu estou querendo dizer é que nós podemos ter tudo e ainda ficar faltando o principal. O que eu estou querendo dizer é que nós, como cristãos, não podemos esquecer o que é o principal. E entender que esse que é o principal está profundamente relacionado com tudo mais. Eu quero, durante essas próximas 6 semanas, falar sobre o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho, eu creio nisso. Se ele for entendido, compreendido, vivido, ele efetivamente vai provocar transformação. A gente vê isso, por exemplo, no livro de Atos, quando os apóstolos que pregavam o Evangelho começaram a causar um verdadeiro alvoroço no mundo, a ponto de a gente ler num determinado texto de Atos, que algumas autoridades perguntaram, quem são esses que estão transtornando o mundo? O Evangelho transtorna mesmo. É a revolução doce do Evangelho.
Essa é a verdadeira revolução que pode mudar. A gente acabou de cantar uma música que só o amor de Deus pode mudar efetivamente as coisas. Pode promover efetivamente a justiça. E eu quero falar sobre isso, eu quero hoje fazer um link com aquilo que aconteceu ao longo da semana, com essa questão do Evangelho, mas sem perder o foco. O objetivo, gente, que eu tenho em mente ao longo dessa série, é que a gente possa experimentar, todos nós, a começar de mim, um despertamento espiritual. O que é um despertamento espiritual? Despertamento espiritual é acordar para determinadas situações que nós comumente não atentamos. E, gente, a verdade é que muitas vezes nós dizemos que acreditamos em Deus. Quase todo mundo diz que acredita em Deus. Mas muitas vezes nós vivemos como se Deus não existisse. A gente tem experimentado ao longo dos séculos, e principalmente nos últimos 2, 3 séculos, desde o advento do iluminismo, um processo de irrelevância de Deus. Deus tem se tornado cada vez mais algo privado da sua vida particular, tanto que hoje o jargão é religião não se discute, porque é uma coisa sua, simplesmente. Não é alguma coisa que pode influenciar, transformar, mudar a realidade social de um país, de uma cidade. Essa é a compreensão que Deus tem sido escanteado, colocado cada vez mais para debaixo do tapete. Ou seja, Deus, ele está lá na igreja no domingo. E eu vou ter um relacionamento com Deus se eu participar ativamente da igreja, todo domingo eu estiver lá. Deus tem se tornado muito pequeno, gente. E eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos para esse despertamento espiritual acontecer é a gente ter uma nova visão de Deus. A gente tentar entender o que a Escritura nos ensina sobre Deus. E eu quero advertir a vocês que esse processo de despertar pode provocar um certo incômodo. Porque, aliás, se você é como eu, você não gosta muito de acordar. Alguém aqui gosta de acordar de manhã, 6 horas, 5h30, tem prazer nisso quando toca o despertador? Segunda-feira, principalmente. Toca aquele despertador, 5h30 da manhã, 6 horas. Isso é um negócio que te dá prazer? Ninguém aqui gosta de acordar cedo, gente. Pois é. Você gosta, mano? Parabéns, cara. Quando eu crescer, eu quero ser como você. Gente, acordar muitas vezes é um processo que dói. É por isso que eu queria colocar uma frase que tem a ver com os efeitos relacionados com o genuíno despertar espiritual, um despertamento espiritual. E aqui eu cito uma frase do John Stott, na verdade é citada pelo John Stott, mas não é dele, quando ele diz que a função verdadeira do pregador é perturbar os confortados e confortar os perturbados. Será que dá para você entender isso? Porque é isso que vai acontecer ao longo dessa série. Ele diz, primeiro, perturbar os confortados. E depois ele vai dizer, confortar os perturbados. Eu creio que aqui hoje nós temos esses dois tipos de pessoas. E às vezes a mesma pessoa pode estar vivendo esses dois momentos. Talvez a gente tenha aqui pessoas que estão confortáveis. De repente você não está vivendo um grande conflito familiar, você está estável lá no seu trabalho, você tem lá o seu sustento, você está vivendo a vida, você não está com grandes crises existenciais, você está bem. Eu quero dizer a você que o que essa série vai fazer, ela vai te perturbar um pouquinho. Ela vai causar um incômodo. Aquele incômodo do relógio tocando 5h30 da manhã, ela vai causar isso. Porque o Evangelho faz isso. O Evangelho, em certa medida, ele bate na gente. Ele nos sacode. Ele tira a gente da nossa zona de conforto. Por outro lado, pode ser que você esteja numa situação de perturbação, de ansiedade, vivendo com o peso da culpa, vivendo em ansiedade, deprimido, sem razão para a vida. Sabe o que o Evangelho faz para você? Ele traz esperança.
É engraçado como é o Evangelho. Ele, ao mesmo tempo que ele abate, ele levanta. Ao mesmo tempo em que ele vai matar algumas coisas que precisam morrer na nossa vida, ele ao mesmo tempo vai fazer viver algumas coisas que você não imaginava que existiam. Esse é o Evangelho. E é isso que significa um despertamento espiritual. É a gente experimentar de fato esse Evangelho que perturba e que conforta e que traz esperança. Então a gente vai começar, como eu disse, nesse primeiro encontro eu queria falar sobre uma nova visão de Deus. O Evangelho, gente, começa com Deus. O Evangelho não começa com o homem. O Evangelho começa com Deus. E é por isso que, se você partir do homem para Deus, ou da necessidade para a cura, você não vai entender o Evangelho. O Evangelho começa com um entendimento claro de quem é Deus. E é isso que eu queria fazer aqui hoje. E um texto que nós vamos ler muito durante essa série, eu posso até arriscar dizer que esse é o texto base, vamos assim dizer, da nossa série, e você vai estranhar porque é um texto do Antigo Testamento, mas é o texto do profeta Isaías, porque Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. Eu não sei se você sabia disso, mas as pessoas chamam o profeta Isaías de o evangelista ou o Evangelho do Antigo Testamento. Isaías, no capítulo 6, é um texto que talvez você já conheça, vai servir de inspiração para a gente. Hoje nós não vamos ter tempo de analisar todo esse texto. Eu queria ficar basicamente nos versículos 1 a 4, e na semana que vem eu vou falar sobre os versículos 5 e 6, tá bom? Então, se você está aí, vamos ler junto aqui com a gente, se você tem uma Bíblia, senão o texto vai ser projetado. Eu queria que você pudesse ler junto comigo Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, tá bom? Vamos ler juntos aqui? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Esse texto começa quando Isaías diz, e é um momento autobiográfico em que ele conta a sua própria experiência de despertamento espiritual. E esse texto começa com uma expressão: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Gente, Isaías era de uma família rica. Isaías era um aristocrata, provavelmente ele fazia parte da família sacerdotal. Ele estava acostumado com o templo, com o culto, com os rituais, com a religião. E por inúmeras e inúmeras vezes, muito provavelmente, ele havia entrado no templo. Talvez não houvesse um só dia da sua vida em que ele não estivesse ali no templo. Só que o texto diz claramente
Isaías conta isso para a gente, que foi no ano da morte do rei Uzias que ele viu o Senhor. Isso para mim está me dizendo o quê? É que de alguma maneira ele participava ativamente da religião, dos cultos, dos sacrifícios, mas foi num determinado momento específico, histórico, que ele teve uma experiência de ver o Senhor. Ele teve uma experiência de despertamento espiritual. É engraçado que ele vivia no templo, mas é aqui, quando acontece a morte do rei Uzias, é que ele conhece o Senhor. E é interessante que talvez você precise saber quem foi esse tal de Uzias e por que no ano da morte de Uzias é que ele tem essa visão de Deus. Veja só, Uzias foi um rei importante na história de Judá, na história de Jerusalém. Ele reinou, a história dele é contada na Bíblia, no segundo livro de Crônicas. Ele reinou em Jerusalém por mais de 50 anos. E você imagina o que é um reinado de 50 anos. Quantos anos a rainha da Inglaterra está reinando? Alguém sabe aqui? Mais de 50 já, né? Imagine, só que é o seguinte, a rainha da Inglaterra, ela reina, mas não reina, não é verdade? Ela é uma rainha, mas na verdade não manda em nada. É só para inglês ver. Então, nós estamos falando de um rei que é diferente. Não estamos falando de uma monarquia parlamentarista. Nós estamos falando de uma monarquia onde o rei, de fato, manda. E manda matar também. Nós estamos falando desse rei. E ele, gente, Uzias, foi um rei muito bom. O livro de Crônicas diz que ele fortaleceu as suas fronteiras, que ele ampliou o território de Israel, de Judá, melhor dizendo, que no seu tempo o povo experimentou prosperidade, experimentou segurança, ou seja, ele fez um bom governo. E de repente, acontece, Uzias morre. Agora imagina o que significa para um povo que por 52 anos estava com o seu rei, que confiava nesse rei, que era um bom rei, num momento de alta instabilidade política internacional, com forças novas a cada dia aparecendo, e esse rei morre. O que você percebe? É que aquele ano foi um ano de instabilidade, de crise, um ano em que as pessoas estavam como nós hoje estamos, sem saber o que vai acontecer, sem entender direito a situação. O que vai acontecer? Ou o que está acontecendo? Que leitura nós fazemos disso? Crise. Gente, foi no ano da morte do rei Uzias, no momento de crise, que ele teve uma visão de Deus. Sabe o que nós vamos aprender com isso? É que a crise é um tempo oportuno, apropriado para uma visão de Deus. É na crise que muitas vezes a gente é despertado, porque a gente vai vivendo a vida, gente, de uma forma muito distraída, de uma forma muito, vamos dizer assim, confortável, trabalhando, comprando, fazendo as nossas coisas. Mas aí, de repente, nós levamos um susto. Nós somos como que impactados pela nossa finitude, pelo nosso tempo, que não é tão longo, ou pode não ser tão longo quando a gente imagina. Eu estou lá em casa vivendo uma situação difícil, de susto com a Juliana. Com uma pessoa que está muito bem de saúde, de repente tem uma trombose, e de repente a gente se assusta com tudo isso. A gente vê que a gente não é tão eterno quanto achou que era. E, gente, nós somos assim. A gente vai levando a vida, e eu, como pastor, de vez em quando eu sou chamado para fazer sepultamentos. E é interessante como que nos momentos de sepultamento as pessoas estão perplexas. Quando é o sepultamento de uma pessoa muito idosa, a gente vê que há tristeza, há saudade, há choro, sim. Mas quando é o sepultamento de um jovem,
ou de uma criança, o sentimento é quase que de desespero. É de pensar, não é possível acontecer uma coisa dessa com um jovem ou com uma criança, como num sepultamento que eu nunca me esqueci de um jovem de 24 anos, que havia ganhado um carro do pai, fazendo o último ano de medicina lá em Campos, ele viajando de Itapiruna para Campos com um carro novo que ele estava trazendo, bateu, morreu. Gente, uma vida interrompida. Na flor da juventude, são experiências de crise, de perda, seja perda familiar, ou perda profissional, a perda do emprego, qualquer tipo de perda que nos sacodem, que nos fazem ver que nós não somos tão grandes quanto a gente achou que era. E aí a gente experimenta isso que Isaías está experimentando. Foi nesse ano, foi nesse momento de crise que o texto diz: eu vi o Senhor. Eu não sei se o seu momento foi assim. Se de repente foi no meio de uma crise que você se despertou. A nossa nação está vivendo um tempo de crise em que as pessoas estão acordando. E o pessoal está dizendo assim, o povo está acordando, o Brasil está acordando, o gigante acordou. E a pergunta, está acordando para quê? Está acordando para realidades que antes a gente não estava muito preocupado ou não atentava. A questão é, e diante de Deus? Despertamento espiritual. Isaías vai acordar para Deus, embora ele vivesse na igreja. E, gente, o texto que segue vai nos apresentar quem é esse Deus que Isaías viu. E isso é muito importante que você entenda. Quem é o Deus que Isaías viu? Ele viu o Senhor, mas que Senhor é esse? E aqui eu queria chamar sua atenção para, indo literalmente, frase por frase, rapidamente eu queria destacar 5 características de Deus que a gente pode captar, aprender através dessa visão de Isaías. Em primeiro lugar, o texto diz o seguinte, que ele viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Não é isso que o texto está dizendo? Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E aqui, presta atenção. Como foi no ano da morte do rei Uzias, o que nós vamos aprender é o seguinte, que em Jerusalém, o trono do rei estava como? Como estava o trono do rei? Vazio. Só que na visão que Isaías tem de Deus, ele olha da visão do céu, e o que ele vê, em primeiro lugar, a primeira coisa que chama a sua atenção, é que o trono do céu está o quê? Ocupado. O que nós vamos aprender com isso? Em Jerusalém o trono está vazio, mas no céu o trono está ocupado. Isso me ensina, gente, sobre a soberania de Deus. Isso me ensina sobre o governo de Deus. Isso me ensina que Deus não está, como muita gente pensa, inoperante, ausente. Que mesmo que haja uma turbulência enorme de qualquer dimensão, seja ela física, geográfica, de baderna ou de manifestação, ou seja o que for, Deus continua no seu trono. Acho que está dando uma microfoniazinha aí, só baixar um pouquinho só o 12. Existe um salmo que fala sobre isso. E os salmos são textos maravilhosos que falam sobre Deus. E veja só o Salmo 46. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir aí. Eu queria ler os primeiros 6 versículos desse salmo, que é o Salmo 46. Olha como que o salmista descreve a experiência dele com Deus. Salmo 46, de 1 a 6, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo.
Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Gente, é maravilhoso saber que o mundo ao nosso redor pode estar em convulsão, mas o Senhor continua no seu trono, soberano, e Ele não perde em nenhum momento o controle da situação. Pode ser a maior turbulência possível. As multidões podem estar na rua, os governantes podem estar não cumprindo o seu papel, mas o Senhor continua no seu trono muito bem, obrigado. É muito importante que nós tenhamos uma visão clara sobre a soberania de Deus, gente. Porque ao longo do tempo, Deus foi perdendo a sua soberania no entendimento humano. Deus foi se tornando um Deus fraco. E eu me lembro aqui da cena lá do Incrível Hulk, com o Loki nos Vingadores, ele, quando o Loki chega e diz assim, eu sou Deus! E o Hulk pega na perna dele, bate ele de um lado para o outro e sai dizendo, Deus fraco. Um Deus fraco, que fala muito, mas ele não tem poder para nada. O nosso Deus, gente, é esse que, segundo o texto diz, quando ele ergue a sua voz, a terra se derrete. É por isso que várias vezes a gente lê nos Salmos, calem-se diante dele toda a terra. Gente, existem algumas teologias no nosso meio que a gente poderia chamar de teologias do trono vazio. O que é a teologia do trono vazio? É a teologia de um Deus ausente. É a teologia que vê Deus, mas não vê que Ele está efetivamente governando. Existem duas, pelo menos, que eu posso trazer à sua memória, porque estão aí com um alto índice de popularidade. Esse Deus, por exemplo, o Deus deísta que nós estamos vendo aqui, é um Deus muito popular. Não sei se você já ouviu falar sobre esse movimento, que vem desde o iluminismo, que é o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo, gente, é a teologia do Deus, do Criador ausente, que vê Deus da seguinte maneira, não, Deus existe. Deus é o Criador de todas as coisas, só que Deus é o seguinte, Ele criou, Ele colocou o avião em movimento, ligou o piloto automático e partiu. Ele é um Deus que coloca tudo em movimento e se ausenta. Ou seja, Ele diz, agora está contigo aí, meu irmão. Agora está com vocês. Se virem, se resolvam, agora o problema é de vocês. E Ele se ausenta. O deísmo é esse Deus distante. Ele existe apenas para explicar porque o mundo veio a existir e mais nada. No dia a dia, ele não interfere na nossa realidade. Muitos de nós, como eu disse no início, acreditamos em Deus. Se você perguntar nas ruas, 99% das pessoas vão dizer, eu acredito em Deus, claro. E aí você pergunta, e daí? O que isso muda na sua vida? Que tipo de transformação ou que tipo de alteração isso faz na sua vida? Ele vai ter dificuldade de dizer. E se você não acreditasse, o que ia mudar na sua vida? Não sei. É a irrelevância, porque esse Deus deísta é um Deus ausente. Ou então a gente tem uma outra linha, que é o panteísmo. Você já ouviu falar do panteísmo? O panteísmo, e vem aí de duas palavrinhas, né, que é pan e theos. Pan, tudo, theos, Deus. Ou seja, o panteísmo é aquela maneira de enxergar Deus da seguinte maneira, que Deus é tudo. Deus é a mãe natureza. Deus é uma energia que emana no universo. Então, é mais ou menos como Guerra nas Estrelas. Que a força esteja com você. Deus é aquela força superior dos alcoólicos anônimos. Né? Que eles dizem lá, não, querendo uma força superior. Só que quando eu vejo Isaías, e quando eu leio nas páginas da Bíblia, eu vejo que nós não temos uma energia sentada no trono. Nós temos uma pessoa. Não é simplesmente uma energia impessoal. Você não fala com energia, você não fala, uma energia não se ira, não se alegra, não sente prazer.
E se você começar a conversar com fogo, se você começar a conversar com a luz, ó, a luz, vão te achar que você é doido. Porque o Deus que nós temos aqui na Bíblia é um Deus que é uma pessoa, não é uma força impessoal, é alguém que intervém sim na sua criação, que está presente no dia a dia das pessoas. Esse é o Deus que Isaías vê, aquele que está sentado no trono alto e exaltado. Não um Deus fraco, impotente, acuado. E agora? Pegamos Deus de surpresa, o que vamos fazer? Não, gente. O Deus do Evangelho não é um Deus fraco, é um Deus soberano. E aí a gente continua a ler, e nós vamos chegar numa segunda característica. Justamente por causa da sua soberania, o texto continua dizendo que ele está assentado num alto e sublime trono, num trono alto e exaltado, e que a aba da sua veste enchia o templo. Benjamin outro dia falou sobre isso aqui. E veja, não é ele que enche o templo, é a aba da sua veste que enche o templo. Ou seja, a orla, ali, o pano, a cauda da noiva encheu o templo, do vestido de noiva. O que que você está compreendendo daqui? É que, gente, Deus é muito maior do que o templo. Deus não cabe no templo. Isso quer dizer que ele não pode ser contido, enquadrado, ajustado, sistematizado, domesticado, compreendido. Deus não pode, ele não cabe dentro das nossas formulações. Qualquer tentativa de você entender e dizer assim, agora eu conheço Deus, porque eu entendo agora. E a gente vive numa era que é uma era racionalista, que quer colocar as coisas tudo dentro de categorias. Nós temos especialistas para tudo. Se você vai no médico, você tem um médico, quando a Rebeca teve um probleminha no dedinho, tinha lá um médico especialista em dedinho e mindinho de criança. É a especialidade dele, dedinho e mindinho de criança. A gente quer ter especialista para tudo. A gente quer enquadrar Deus nas nossas compreensões. Mas esse Deus que Isaías está vendo aqui é um Deus que a aba dele é que enche o templo todo porque ele não cabe. E o templo, gente, é a religião. Sabe o que é que o próprio Isaías vai dizer no capítulo 40, versículos 26, e depois também, mas só o 26 agora? Olha o que é que o texto diz. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ou seja, para você entender, você tem que sempre colocar alguma coisa em comparação. Você não entende. Isso é um princípio básico da metodologia científica, do aprender a ciência. A ciência, ela compara tudo. É por isso que você tem a régua. É por isso que você tem os medidores. Porque você, para ver alguma coisa, você precisa comparar com outra. E aí a pergunta é, Deus está perguntando, tudo bem, qual o instrumento que vocês vão usar para me medir? Existe um deusômetro? Uma forma de me medir? Com o que vocês vão me medir? Você está percebendo? O Deus de Isaías é um Deus que é grande demais. É muito maior do que aquele Deus pequenininho, enquadrado, em crise, que a gente muitas vezes vê. Olha o que Paulo vai dizer, já no Novo Testamento, para você não pensar que isso é uma coisa só lá do Antigo. Não, o Deus do Novo é o mesmo Deus do Velho e é tão grande quanto o Deus do Velho. Olha o que Paulo vai dizer. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? A pergunta é retórica e a resposta óbvia é: ninguém. Quem é que foi conselheiro do Senhor? Quem conheceu os caminhos dele? Gente, eu quero dizer para vocês que eu também tenho as minhas crises teológicas. Eu tenho um livro maravilhoso chamado Deus que eu não entendo. E a gente lê, às vezes, as páginas da Bíblia e algumas coisas são difíceis mesmo de entender. Um Deus que manda matar em algumas ocasiões, ou um Deus que escolhe uns e não escolhe outros, ou, sei lá, coisas que são, de fato, incompreensíveis na Bíblia. E aí a gente pergunta, que Deus é esse? Gente, de fato, Deus é
e a palavrinha que eu quero colocar para você, nesse segundo momento, é a palavrinha transcendência. Justamente por causa da soberania, ele é transcendente. Sabe o que significa isso? É que todas as vezes que você pensa que você pegou, entendeu, ele foge da sua mão. Tentar compreender Deus, gente, é como tentar cortar a água. É como tentar caçar o vento. Toda vez que você diz assim, peguei, ele já está lá na frente. Ele é transcendente. Sabe o que Santo Agostinho, que viveu no século IV, falou sobre isso? Olha só a frase clássica aí do Agostinho. Por mais altos que forem os voos do pensamento, Deus está ainda para além. Se compreendeste, não é Deus. Se pudeste compreender, compreendeste não Deus, mas apenas uma representação de Deus. E se pudeste quase compreender, então foste enganado pela tua reflexão. É um sentimento de um cara que compreendeu muito. Só que no final das contas ele disse, só sei que não sei de nada. E foi Sócrates que falou isso, mas estou colocando a frase do Agostinho, que é o que ele diz aí. Transcendência, gente, é isso. Muitas vezes nós somos arrogantes demais, querendo entender e enquadrar Deus. Mas Isaías vê um Deus que a aba dele enche tudo. E ele mesmo passa desapercebido. Um Deus que é soberano, um Deus que é transcendente. E o texto continua e vai dizer o quê? Que acima dele, em terceiro lugar, estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Agora para pensar nisso, gente. Nós temos aqui seres angelicais, uma visão extraordinária de Isaías. Serafins são anjos, são seres que na tradição judaica de Isaías representavam aquilo que havia de mais puro, mais santo, mais perto de Deus. Eram esses serafins, anjos absolutamente maravilhosos. E o texto diz que o que Isaías vê, o testemunho dele, é que esses anjos tinham 6 asas, e eles usavam essas asas, não apenas para voar, como a gente pensa, e é o que normalmente se faz com asas, mas principalmente para cobrir o rosto e para cobrir os pés. Na cultura antiga, judaica, cobrir os pés diante de um monarca era um sinal profundo de reverência. Você não podia aparecer diante de um monarca com os pés descalços ou com os pés descobertos. Você tinha que aparecer com os pés cobertos. Isso é um sinal de reverência, de respeito. É um sinal de que aquele que está diante de você está muito além de você, é muito mais digno do que você. E veja, se esses anjos, que são absolutamente puros, maravilhosos, criaturas sem pecado, eles, para se apresentar diante de Deus, eles precisam cobrir o rosto, porque eles não têm dignidade para olhar para Deus. E cobrir os seus pés em sinal de reverência. O que somos nós, que muitas vezes somos arrogantes na nossa maneira de até mesmo falar com Deus. Eu quero mostrar uma foto e uma frase de uma música muito conhecida que a gente ensina para nossas crianças cantarem. E essa frase diz, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Eu quero dizer para vocês com todo respeito e sem julgar a pessoa, mas apenas para dizer, esse Deus dela não é o meu. Esse Deus não é o Deus de Isaías. Por uma questão muito simples, porque o Deus de Isaías jamais é o cara lá de cima. Simplesmente o cara lá de cima. Ah, não. Isaías não vê o cara lá de cima. Ele vê alguém que é absolutamente coberto de majestade e de glória. E você não se apresenta de alguém coberto de majestade e de glória dessa forma. E essa frase não tem apenas o erro de que é o cara lá de cima, mas que tudo que eu quiser ele vai me dar. Será? Ou seja, ele é o gênio da lâmpada. Dini é um gênio, pode ser esse Deus, mas o Deus de Isaías, não, não é. Porque o Deus de Isaías é coberto de majestade e de glória. A pergunta é, será que esse Deus é o nosso Deus?
Será que nós cremos nesse Deus? Eu tenho um texto aqui, muito interessante, do Ricardo Gondim, e esse texto saiu na revista Ultimato, há alguns anos atrás. Esse é um texto antigo, já não é um texto novo, mas é um texto em que marcou a minha mente. Eu lembro que eu estava no seminário ainda, quando saiu a revista com esse texto, em que ele fala sobre a trivialização do sagrado. Eu queria ler só esse pedacinho. O texto que vai aparecer ali é o finalzinho desse texto. Então olha só o que ele diz. Visitar qualquer igreja evangélica no Brasil é oportunidade para perceber uma forte tendência teológica e litúrgica na busca de uma divindade que se molde aos contornos teológicos dessa igreja e que ofereça apoio aos anseios e caprichos pessoais. Faltam temor e espanto diante de Deus. O único medo é o do pastor, de que a oferta não cubra as despesas e os seus planos de expansão. A cultura evangélica nacional está fomentando uma atitude muito displicente quanto ao sagrado. O Deus que está a serviço do seu povo para lhes cumprir todos os desejos, certamente não é o Deus da exortação de Hebreus 12. Por isso, o texto diz em Hebreus, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O tom de voz exigente, determinante, como se fala com Deus hoje, deixa dúvida quanto a quem é o Senhor de quem. As experiências que só geram arrepios pelo corpo são relatadas como se Deus fosse apenas um estimulante químico. Certos pastores dizem falar e ouvir a voz de Deus para serem contraditos pelas suas próprias falsas profecias, sem levar em conta que, abre aspas, Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, fecha aspas. Os milagres, aumentados pela manipulação, revelam uma falta de temor. O descaso com o sagrado é uma faca de dois gumes. Se por um lado demonstra grande familiaridade, por outro gera complacência. Complacência e enfado são sinônimos entre si. E aí a frase que aparece ali, se nos acostumarmos com o mistério de Deus e trivializarmos sua presença, acabaremos colocando-o na mesma categoria de nossos encontros mais corriqueiros, daqueles que podem ser adiados ou não, dependendo de nossas conveniências. Acabaremos entediados de Deus. E sabe o que acontece? Hoje começa a acontecer isso. As pessoas estão ficando entediadas de Deus. Porque assim como uma droga, que cada vez você precisa usar uma dose maior para te excitar, a experiência religiosa também, quando é baseada tão apenas nessas experiências de êxtase, leva a um entorpecimento da alma. E é isso que acontece muitas vezes, quando nós não entendemos que o Deus revelado na Bíblia, o Deus do Evangelho, gente, ele está além. Ele é transcendente, é um Deus coberto de majestade e de glória. Ele não é qualquer um. Não é o cara lá de cima. Não é simplesmente, por mais que no Novo Testamento a gente aprenda a chamar Deus de Pai, Paizinho, mas essa intimidade não pode confundir as coisas. Jesus chamou os seus discípulos de vocês serão meus amigos. Mas ao mesmo tempo, os seus amigos, os discípulos, sempre se dirigiram a Jesus com uma palavra: Senhor. Nunca, jamais eles se dirigiram a Jesus como: ei, meu chapa. Porque havia uma distância, que é uma distância simples, do entendimento de que aquele que estava ali encarnado diante deles era o Deus Todo-Poderoso. Gente, quantas vezes nós vamos perdendo o espanto diante de Deus? Quantas vezes a gente vai banalizando a experiência do sagrado? E a gente vai se entorpecendo, e daí a gente vai dormindo. É por isso que, como eu disse no início, um despertamento espiritual passa necessariamente por uma redescoberta da majestade e da glória de Deus. Foi isso que Isaías experimentou. E o texto continua, em quarto lugar, para a gente caminhar para o final. Os anjos, esses serafins cobertos, o que eles cantavam, o que eles proclamavam? O texto continua dizendo, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
O que isso quer dizer? Gente, na língua hebraica, eu já falei isso aqui, não existe o superlativo. Não existe, por exemplo, a palavra santíssimo, como existe em português. A maneira do judeu usar o superlativo é repetir a palavra. Então, se ele quer dizer que é uma coisa muito santa, ele vai dizer santo, santo. Agora, se ele vai dizer que uma coisa é absolutamente santa, ele vai dizer santo, santo, santo. Ou seja, repetir a palavra santo 3 vezes é como dizer que Deus é santíssimo, que nada mais é mais santo do que Deus. E o que é isso, gente? Santidade tem a ver com justiça, com pureza, com perfeição, com o amor de Deus, com a bondade de Deus. A santidade, gente, é alguma coisa que nos falta, porque nós somos muitas vezes imundos. E você pode até dizer assim, eu sou gente boa. Mas comparado com quem? Deus é absolutamente santo. Uma forma de dizer isso é o que João escreve na sua primeira carta. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Ou seja, Deus e luz, no entendimento do Novo Testamento, não é o entendimento da energia, é o entendimento da pureza, da coisa que é absolutamente clara. Deus não tem intenções impuras. Deus é absolutamente justo, puro, perfeito. Não há imperfeição em Deus. Isso aqui, uma pessoa que me ajudou a entender isso foi o Ziel Machado, que já esteve aqui com a gente. Ele fala da santidade como preservação da vida. Por quê? Você já teve a experiência de ser operado, entrar no centro cirúrgico? Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive, já fiz 2 cirurgias e já tive nos 2 partos da Juliana. E é interessante que quando eu entrei lá para o parto da Juliana, quando a gente foi ter a Gabi e a Rebeca, eles me mandaram colocar uma roupa toda branca, um sapatinho aqui, cheio de pantufa, um negócio todo esquisitão lá, e eu tive que lavar a mão de um jeito, do outro. E, gente, um ritual de purificação, e os médicos faziam isso, e eles não podem nem pegar no cordão, é o outro que amarra, tem alguém que entra para amarrar e sai depois. É um ritual de purificação. E por que isso? Qual é o objetivo disso? O objetivo é de preservar a vida. A purificação é um sinal de reverência diante da vida de Deus. Entender que Deus é santo, 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 é entender um Deus que é absolutamente puro. Os seus sentimentos, as suas emoções, os seus planos, tudo dele é puro, é perfeito. Não é como a gente que muitas vezes tem uma atitude ou um comportamento puro, mas a intenção é impura. Gente, tudo diante da santidade de Deus é relativizado. É por isso que essa pergunta é muito importante. Você é bom? Comparado com quem? Aliás, para entender o Evangelho, a gente está começando a chegar num ponto que é crucial. Porque eu tenho visto muitas, e talvez o maior desafio que hoje nós encontramos para comunicar o Evangelho porque todo mundo que está na rua é gente boa. Eu nunca encontrei um cara que é gente ruim. Todo mundo é gente boa. Todo mundo é cumpridor dos seus deveres, é uma pessoa boa. Se chegar para você e perguntar assim, você acha que vai se encontrar com Deus hoje? Não, claro, vou. Afinal, né, eu sou uma gente boa, né, não faço mal a ninguém. Uma vez eu encontrei um sujeito lá naquele dia que nós fomos para o casamento lá do primo da Ana em Angra. O cara chamava Mandrake. Era o nome do apelido do cara. Meu nome é Mandrake. O cara já é um pescador lá que ficava, e o pessoal foi na praia, eu fiquei conversando com o pescador lá. O cara bebão, né? Meu nome é Mandrake. Aí começou a contar as histórias dele, né? Aí daqui a pouco saiu o assunto da Bíblia lá, de Deus. Eu falei, porque importante é você ser uma pessoa boa, né? Porque você vê, eu sou uma pessoa boa. E aí o cara ali falando da vida dele, eu não sei lá, não vou julgar ninguém, mas você já percebeu como todo mundo acha que é bom? Mas a pergunta é, bom diante de quem? É óbvio que se você botar um traficante aqui, ou na linguagem hoje popular, um político desse que a gente está lutando para tirar, você vai achar que você é bom demais. Mas a questão é, será que diante daquele que é luz, que é santo, 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 será que você e eu somos bons?
Será que a gente está bem na fita com esse, que é o santo? O texto de Isaías vai dizer, no capítulo 64, ele mesmo vai falar, somos como o impuro, todos nós. Porque ele está tendo como referência o santo. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. E sabe o que é o trapo imundo, gente? Uma linguagem assim, e eu não quero usar a palavra, ou usar uma imagem nojenta, nem nada disso, mas o trapo imundo era o trapo que as mulheres usavam nos dias da sua menstruação, naquele tempo. E ele está dizendo assim, todos os nossos atos de justiça, tudo aquilo que a gente faz de melhor, são diante de Deus como um trapo imundo. Gente, esse é o santo, santidade absoluta. Esse é o Deus que Isaías vê. E por fim, em quinto lugar, o texto vai dizer para a gente concluir, a terra inteira está cheia da sua glória. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que Deus se tornou conhecido, que a glória dele não é restrita a ele, que o mundo inteiro pode transbordar, porque se Deus não quisesse ser conhecido, ele não seria conhecido. Mas Deus quer ser conhecido. E a glória dele é exatamente isso. É quando aquilo que ele é na sua essência transparece na sua criação. É o que o Salmo 19 vai dizer. Olha só o Salmo 19, os primeiros versículos. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discursos, nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até aos confins do mundo. O que ele está dizendo? Olha, Deus se revelou. A sua criação está lá. Uma noite faz um discurso para outra noite, e essa para outra. Isso é uma contemplação da glória de Deus através da sua criação. Deus se revela, Deus não se oculta, Ele não tem prazer em se esconder, Deus não brinca de esconde-esconde com a gente, porque o Deus que é absolutamente transcendente, além da nossa compreensão, Ele mesmo se torna acessível para nós, porque Ele quer se relacionar conosco. O Evangelho começa a partir daí. Ele começa em Deus, porque Deus quer se adaptar, Deus quer chamar você para um relacionamento. E sabe como Ele fez isso? Não só através da criação dele, mas através do seu Filho. Olha o que João diz no início do seu Evangelho, falando sobre Jesus. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória. Isaías está falando que a terra inteira está cheia da sua glória. E olha o que João vai dizer, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Gente, Deus se revelou de maneira suprema em Jesus. Jesus é a máxima expressão de Deus. Se você quer saber como é Deus, o máximo que você vai chegar é olhando para a pessoa do Jesus histórico. Jesus de Nazaré, filho de Maria, que nasceu ali na Judéia. Ele é a expressão exata. A glória de Deus está nele. Se você quer conhecer então Deus, você tem que olhar para Jesus. Gente, esse Deus que Isaías está vendo é um Deus que é muito grande. O que nós vimos aqui, apenas para resumir isso, que isso é importante para você levar hoje para casa. Olha só, a visão de Deus de Isaías, a gente pode colocar em 5 expressões. Primeiro, é um Deus que é absolutamente soberano, Ele está no trono, Ele governa, ainda que a coisa esteja caótica aqui, em crise total, mas Ele está no seu trono. Ele não se impressiona com o tamanho da multidão. Segundo, Ele é absolutamente transcendente. Ele está além do seu entendimento, do meu entendimento. Ele não é um Deus compreensível, domesticado. Terceiro lugar, Ele é um Deus de majestade e glória. Jamais pense que Deus é simplesmente o cara lá de cima, porque Ele não é. É alguém absolutamente santo. O espanto diante dele faz parte da experiência religiosa. Chegar diante de Deus é chegar, e essa experiência, como a gente vê em seguida, é uma experiência terrível. Nós vamos ver isso.
Quarto lugar, santidade absoluta, pureza absoluta, em nome da vida. E em quinto lugar, revelação, porque esse é um Deus que se revela, porque a terra inteira está cheia da sua glória. E, gente, o que acontece quando Isaías vê esse Deus? E aqui eu termino com essa pergunta. O que acontece? Você lembra do texto? Vamos retomar o texto? O que o texto diz? Ao som das suas vozes, das vozes dos serafins, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vou falar sobre isso aqui no domingo que vem. Esse é o meu texto na semana que vem. Mas eu queria, nesse momento, dizer que essa experiência de Deus, em primeiro lugar, gente, é uma experiência terrível. Encontrar com Deus é uma experiência terrível. Eu falei no início que encontrar com Deus, que o Evangelho vai trazer o quê? Vai perturbar os confortados. Gente, quando você descobre de fato quem é Deus, e você olha para você mesmo, e você se avalia a partir de Deus, a reação é essa: estou perdido. Nada se mantém de pé diante de Deus. Olha só o que Pedro vai dizer quando ele vê Jesus e descobre que Jesus é Deus. Olha só o que Pedro diz. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. A palavra aqui, sabe qual é? Perplexidade, gente. Quando a gente tem uma visão de Deus, primeira coisa, a gente fica desesperado. Porque esse Deus, ele não é brincadeira. Ele é muito grande. Sabe o que acontece? Normalmente, a gente vive isso aqui que você vai ver, ó. Nós temos Deus e nós temos o homem. Ao longo dos séculos, e como eu disse, principalmente depois do movimento iluminista para cá, o que a gente percebe é um movimento em que o homem fica maior e Deus vai ficando pequenininho. É o famoso movimento do humanismo, ou do antropocentrismo. Deus está no centro, o homem está no centro. Então o que importa é o homem. E a mulher também. Estou usando o homem de uma forma genérica para as feministas não brigarem comigo. O homem muito maior do que Deus. Deus é um detalhe. Deus é um meio. Um dos ateus clássicos do novo movimento ateísta, que foi o Hitchens, morreu em 2011, escreveu um livro que eu tenho, e eu comprei porque eu queria ver o que estava na cabeça daquele sujeito. O livro dele é Seu Deus é Grande Demais. E ele fazia uma crítica justamente em relação a isso, que o Deus dele era grande demais. Esse é o movimento. Só que quando a gente lê Isaías, o movimento é o inverso. Olha o que acontece aqui. Nós temos um homem, temos Deus. Deus cresce. E quando Deus cresce, o que acontece conosco? O meu objetivo hoje é que você saia daqui com esses dois movimentos. Primeiro, que você saia daqui com a suspeita, pelo menos a suspeita, de que o Deus das Escrituras é muito maior do que aquele que você achava quando você chegou aqui. E em segundo lugar, que você não é tão grande quanto você achou que era quando você chegou aqui. O meu desejo é que você saia pequeno, mas que o Deus que você crê seja grande. Que você saia talvez como João Batista, que diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que João Calvino disse sobre isso? Olha só essa frase que legal. O homem não reconhece quão grande é a sua imperfeição, enquanto não se compara com a majestade de Deus. Essa é a verdade de hoje. Essa é a grande notícia de hoje. É que
o Deus do Evangelho é um Deus muito grande. É que, enquanto você não se medir por Ele, você vai achar que você está bem. Você vai achar que você não corre perigo. Você vai achar que você é uma pessoa muito boa, que faz boas obras, uma pessoa religiosa. Mas eu queria que você saísse daqui essa noite comparando-se, não com os piores, mas medindo a sua vida a partir deste Deus que Isaías viu. Você vai talvez ficar um pouco desesperado, mas se você for ler o texto de Isaías, você vai perceber que esse Deus que é absolutamente grandioso, santo, que faz tremer a terra, ele é também um Deus misericordioso. E ele odeia uma coisa chamada arrogância. E ele acolhe e atende todos aqueles que, ajoelhados, inclusive de medo diante dele, chegam para ele suplicando por misericórdia e dizendo, ai de mim. Ele vai chegar para você e a frase que mais aparece na Bíblia, sabe qual é? Não temas. É a frase que mais aparece na Bíblia. Não tenha medo. É esse Deus. A gente se aproxima dele desesperado. E quando ele pega a nossa mão, ele diz, não tenha medo. Eu vou falar na semana que vem sobre, continuando o texto, versículos 4, 5 e 6 de Isaías, aliás, o 5 e o 6, mas é importante que você leve para casa isso hoje, e nós vamos discutir isso nos pequenos grupos, por isso eu insisto que você esteja presente em um pequeno grupo essa semana, porque a gente vai falar sobre a pessoa de Deus, sobre as nossas compreensões. Você vai ter o privilégio de dizer, não, mas eu penso dessa forma, eu penso daquela forma, meu Deus, eu achava que ele era meio como os deístas, ou como o panteísta. Não tem problema, mas nós vamos abrir a Escritura e vamos tentar ver na Bíblia, será que é assim mesmo? Como é esse Deus? A gente vai começar uma caminhada de discipulado, e você está convidado para participar.